Salve, salve! Agora é a galerinha do segundo ano, certo? Olha que não deu tempo nem de apagar o quadro aqui da galera do primeiro. Né? Vamos lá, galerinha do segundo ano, quarto bimestre, geometria espacial. Vamos lá, lembrando que eu sou o professor titular do segundo ano do Varela Barca, manhã e tarde, tá? Matutino e vespertino. Então, isso aí vai para todas as turmas. Manhã, A, B, C e D. E vespertino, turno da tarde aí, A e B. Aliás, aí um beijão para a galera da turma do segundo VB, que a gente fez a última aula juntos aí. Temos até uma fotozinha lá aqui na nossa página aqui, Matemática Extra Classe aí. Beijo para todos, especial para vocês, porque foi com vocês a minha última aula de revisão, propriamente dita, né? Mas a revisão mesmo é hoje e vai para todas as turmas dos segundos anos aí do Varela, manhã e tarde. Deixa eu ir para a nossa famosa live aqui ao vivo, aqui para poder acompanhar. Já deu uma mudança de foco aí. Bora, rapaz, me ajude. É muita informação aqui, deixa eu ver. Gostaria de informar a galerinha aí que tá mandando mensagem aí pra mim aí. Infelizmente eu não vou poder responder agora não, viu gente? Porque eu tô aí nessa live aí com a galera aí do segundo ano. Não vou poder responder nada a ninguém nesse momento. Só ajeitar aqui o foco da câmera. Tem que contratar uma pessoa para fazer aqui essa parte aqui. Sou meio bizonho. Mas eu acho até que melhorou um pouco o foco em relação ao primeiro ano, eu acho. Será? Olha. Tô olhando aqui a live aqui, que a live tem um atrasozinho em relação, né? Tudo bem, tá bom. Já vi coisa pior do que isso aí já na internet, né? Bem, por algum motivo a câmera não está acendendo o LED, eu vou deixar assim mesmo, porque eu não sei, se eu não me engano, eu tinha acendido aqui o LED da câmera, mas não pegou não vou também saber o que foi não, na hora dessa já está ao vivo mesmo, valeu. Segundos anos, estamos aí. Todo mundo tem essa listazinha aí, ó. Passei para vocês aí na página Matemática Extra Classe, e nós vamos agora tirar as nossas dúvidas pendentes. Muito bem, calorzão danado, mas vocês estão vendo aqui que meus cabelos ao vento aqui. Meu amigo ventilador está de frente ali para mim na potência máxima, me ajudando nesse momento tão difícil. Valeu. Vou ajeitar aqui meu notebook aqui para eu poder analisar aqui. Ok. Vamos lá. Não sou narcisista não, gente, é porque eu tenho que saber se o foco não está saindo, se houve uma queda de sinal. Porque a câmera fica virada para lá, para a parede lá, e eu não coloquei espelho do outro lado não, então eu estou aqui tendo que me ver aqui. Infelizmente, né? Eu tenho que me ver aqui, esse rapaz tão bonito, tão sexy ali, né? Vamos lá. Atividade 8, tô brincando. Atividade 8. Primeira questão. Diz o seguinte. Determine o número de arestas e o número de vértices. Determine arestas e vértices. Com a cara de relação de Euler. Ou Euler, como você quiser chamar. De um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Relação de Euler. Gente, aliás, essa questão vai para a nossa querida amiga Camila, nossa aluna lá do segundo VB. Camila, beijão para você. Ó. Se você quer fazer essa homenagem a você, eu acho que era essa questão que você estava com dúvida lá. Então vamos resolver essa questão, né? Pois bem, esse poliedro ele é formado por 6 faces quadrangulares. A gente vai tomar aquele
início de poliedros, antes mesmo de chegar na relação de Euler, a gente dizia o seguinte: eu podia dizer que o número de arestas seria dado por, vamos lá, são exatamente 6 faces quadrangulares. São 6 faces. Olha, o que é uma figura quadrangular? É uma figura que tem 4 lados. Se tem 4 lados, então são 6 vezes 4. 6 figuras quadrangulares. São mais 4 faces triangulares. O que é uma face triangular? São faces que são triângulos, ou seja, formados por 3 lados. Eu faço são 4 vezes 3. Aí eu ensinei a vocês que tem que dividir isso aqui por 2. Mas por que dividir por 2, professor? Porque o número de arestas, cada aresta dessa, ela é compartilhada, ó aqui, ó. Cada aresta dessa, ela é compartilhada por 2 faces ao mesmo tempo. Então, se eu conto com 2 faces aqui, essas 2 faces só tem uma aresta em comum. Por isso que você divide por 2. Está lá no início do nosso assuntozinho, quando vocês forem estudar início de poliedro. Certo? Então, o número de arestas será 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3 dá 12. Aí eu divido pelo 12, está embaixo. 24 com 12 aqui dá 36. Dividido pelo 2 está embaixo, vai dar 18 arestas. Pois bem. Agora sim, minha amiga Camila, é que a gente deve usar a relação de Euler. Porque eu já achei arestas, falta achar vértices. E o que é que diz a relação de Euler ou de Euler? Fala do jeito que vocês quiserem aí. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Certo? Então vamos ver o que é que eu tenho. Olha, número de arestas acabei de achar. 18. Vértice não achei ainda. É o que eu quero achar. E faces, professor? O número de faces não tem, não. Tem. O cara disse que são 6 faces quadrangulares e são 4 faces triangulares. Olha, 6 mais 4 dá 10. Então, ó, total de faces desse bonitinho, 10. Não é isso mesmo? É. Então, ó, V mais 10 tem que ser 18 mais 2, que dá 20. Passa o 10 para lá e passa menos. Vai dar 20 menos 10. Então, olha o total de vértices. 10. Então, nessa questão, a resposta seria nosso poliedro em questão, ele tem 18 arestas e ele tem 10 vértices. Certinho? Muito bem. Questão feitíssima. Em homenagem à minha querida Camila. Valeu, galerinha. Primeira questão resolvida. Mas estou cansado. Mas eu vou chegar a terminar essa atividade 2 hoje. Se Deus quiser. É uma observação pelo que a nossa amiga Camila fez lá na questão. Ela tinha chamado o número de arestas x, número de vértices x, já que queria achar os dois, ela chamou os dois de x. Até poderia, viu, Camila, fazer isso aí, desde que a informação fosse a seguinte: sabe-se que o número de arestas é igual ao número de vértices. Aí sim eu poderia chamar os dois ao mesmo tempo de x, certo? Mas não foi o caso, mas a tentativa foi interessante. 2.
Tem um paralelepípedo reto, retângulo aí nessa questão. 2 metros, 4 metros, 8 metros. A questão diz o seguinte: Márcia comprou uma piscina de fibra que tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, como mostra essa figura aí. Determine a capacidade total em litros dessa piscina. Falar em capacidade em litros não é questão de área, é questão de volume. Então a gente tem que usar a forma do volume disso aqui. Então o volume de um paralelepípedo reto retângulo, meninos, fácil demais. É só multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Altura e profundidade, nesse caso, é a mesma coisa. Então você faz 8 vezes 4 vezes 2. Está tudo em metro. Então, quando você faz 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64 metros cúbicos. Bem, esse é o volume, mas ele quer saber quantos litros de água comporta essa piscina aí. Aí você tem que lembrar que cada metro cúbico comporta exatamente 1000 litros. Pega esse rapaz e multiplique por 1000. Isso vai dar então 64 mil litros. Essa é a capacidade total dessa piscina aí. Parabéns, Márcia. Me chame, Márcia, para tomar banho nessa piscina. Tá? Mas só não enche até a borda não, porque é 2 metros e passa um pouquinho de mim, sabe? Eu não sei nadar muito bem ainda. Mas estamos disponíveis, viu, Márcia, para a gente tomar esse banho no fim de semana. Ok. Questão 3. Uma caixa de papel será usada na confecção de um porta-brinco. E ela tem a forma de um cubo de 5 centímetros de aresta. Meninos, não precisam fazer o desenho não, tá? Eu só estou fazendo para vocês entenderem qual é a figura que eu estou trabalhando, o porquê das medidas. Quando a palavra cubo aparecer, lembre, é um paralelepípedo reto retângulo com todas as arestas iguais. Não é? Então, esse é o nosso cubo em questão. Ele tem uma aresta medindo 5 centímetros. A questão pede o volume desse cubo. Tá? Então, o volume de um cubo é igual ao da lá do paralelepípedo retângulo. Reto retângulo, você faz ó, esse vezes esse vezes esse. Ou, no caso do cubo, aresta elevado a 3. Então, o volume seria do cubo 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai te dar 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo em questão, desse porta-brinco. Lembrando que todas as fórmulas serão cedidas no dia de provas para vocês, tá, amigos? Não precisam ficar aí tentando decorar, ou pior ainda, tentando colar aí essas questões, que não, essas fórmulas não serão necessárias, porque eu estarei lá doando em ritmo de Natal, né? Clima natalino, já vou passar para vocês isso aí. Questão 4. Vou já pegar minha sandália e tirar um pouco de tênis aqui. Vou botar uma sandália que eu acho mais legal. Peraí. Cadê minha sandália, Melissa? Olha, hoje Melissa está mais cansada do que ela. Está deitada ali, só vai roncar, vai... Pronto. O trabalho dela hoje é isso aí. Crianças, questão 4 diz o seguinte. Na festa de comemoração do 35º aniversário do Varela Barca, aliás, parabéns a toda a família Varela Barca. Esse ano estamos completando 35 anos de fundação, tá certo? Eu faço parte dessa família como aluno para cá desde 97. Como aluno e professor, né? Tudo bem, parabéns a toda a família Varela Barca aí. O champanhe
Fraco não, viu? Era servido em taças de cristal, como mostra a ilustração a seguir. Muito bem. Determina a capacidade total em mililitros de champanhe que essa taça comportava. Pois bem, fácil. Lembrando que eu vou trazer essa figura para cá. Isso aqui é um cone que tem 8 centímetros aqui de diâmetro e uma altura de 12 centímetros. Tá? Lembrando que para calcular o volume de um cone, eu preciso da altura e do raio da base. Tudo bem, o raio, nesse caso, é a metade desse diâmetro, 4 centímetros. Então vamos calcular então esse volume. O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. Ou eu poderia fazer simplesmente 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Porque o πr ao quadrado é a área da base. A área da base é um círculo. E o círculo, a forma é π vezes o raio ao quadrado. Então eu posso vir para cá direto, se eu quiser. Tá? Então o volume vai ser 1/3 de π. Deixa eu ver se ele pede para substituir o π. Ele não pede não, mas ele quer saber em mililitros. Eu vou ter que fazer isso aí, né? π vezes o raio, ó, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Você vai ficar com 4 ao quadrado vezes 12. Vou dar esse 2 aqui para vocês. Vou ajeitar e piorando. Muito bem. Então, ó, vai ficar 1/3 de π. 4 ao quadrado é 16 vezes 2. Tem gente que vai multiplicar isso tudinho aqui. Beleza, dá certo. Mas tem gente que gosta logo de dividir. Se quiser dividir, pode. Se você pegar 12 dividido por 3, dá 4. Então você vai ficar com o volume sendo 1/3 de π vezes 16. Opa, 1/3 não, que eu já dividi pelo 3 aqui, então o 3 morreu. Então o volume vai ser 1 vezes π vezes 16 vezes 4, isso vai dar 64 π centímetros cúbicos. Ó, nessa questão aí, eu vou substituir o π por 3,14, que é o valor mais aproximado dele aí pra gente. Então isso aqui vai dar, ó, 64. Deixa eu ver se eu fiz aqui um rascunho. Pronto, se eu fizer aqui, ó, 64 vezes o π, 64 vezes 3,14, vai dar um valor aproximadamente a 200,96 centímetros cúbicos. Ou seja, vai dar quase 200 centímetros cúbicos, tá? Se eu aproximasse o π aqui para 3, aí que ia ficar mais perto mesmo. Então, como? Ele quer saber o que? Quantos mililitros? Lembrando que 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 mililitro. Então, a gente chega à conclusão que nós vamos ter aproximadamente 200,96 mililitros. É óbvio que na questão a gente vai trabalhar com valores bem aproximados e é mais fácil você achar uma taça aí com 200 mililitros que com 200,96 mililitros. Mas é só para a gente aprender a trabalhar com as fórmulas aí. Certo? Então, Tintim, parabéns ao Varela pelos 35 anos. Vou dar essa dica aí para a nossa diretora aí, para fazer esse lembrete aí na nossa confraternização de fim de ano. Aguinha. Muito bem. Vamos para agora a questão... Meninos, eu estou na 4. Por que eu estou na 4? Oh.
Questão 5, então. Tem problema não, a gente faz. Questão 4 é uma questão de um globo, né? Na sala dos professores do Departamento de Física da UFRN encontra-se um globo celeste de 30 centímetros de raio. Fazer só o globo aqui. É, bonitinho. 30 centímetros de raio. Vou desenhar o raio dele aqui. Qual o volume em centímetros cúbicos desse globo? Nessa questão pede para aproximar o π a 3, dizer que o π é igual a 3. Fácil, né? Quando o π é igual a 3, e é o que eu digo para meus alunos, forem fazer um concurso aí, Enem, seja lá o que for, se vocês usarem o π igual a 3, vocês vão ter mais facilidade de achar a resposta. 3,14 já dá um trabalho maior, tá? Então vamos lá, lembrar do volume. Volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio elevado a 3. Preciso apenas do raio que está aqui, ó, 30 centímetros. Então vai ficar 4/3 de π. Ele pede para substituir o π por 3, então eu vou fazer isso. E aqui, raio ao cubo, 30 elevado a 3. Olha, o π igual a 3 ficou ótimo porque eu posso já matar com esse. Então eu fiquei apenas com 4 vezes. 30 elevado a 3 dá 3 vezes 3 vezes 3, 27. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, 27.000. Então o volume vai ser 4 vezes 27.000. Isso vai te dar 108.000 centímetros cúbicos. Ou 108.000 mililitros, se eu quisesse a capacidade em mililitros. Certo? Então tá aí o volume do globo que eu queria tanto encontrar, que é uma esfera. Lembrando, a forma da esfera do volume é 4/3 de π vezes o raio elevado a 3. Ou raio ao cubo, como vocês quiserem falar. Questão 6. A maquete de uma pirâmide regular tem 12 centímetros de altura. Questão 6. E a base tem 10 centímetros de aresta. Meninos, na hora que eu falei que essa pirâmide é regular, já sabemos que a sua base é um polígono regular. Suas laterais são todas iguais. Então, força essa pirâmide a ter uma base quadrada. E é o que diz aí, ó. Sua base é um quadrado com 10 centímetros de lado. Determine o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos. Muito bem, vamos lá. Pirâmide, o volume, que é a mesma, teoricamente, analogamente falando, do cônico, é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base aqui, no caso, é o quadrado, tá? Eu tenho que achar a área desse quadradinho aqui, ó. Vamos fazer a área da base logo? A área da base é um quadrado, crianças. Um quadrado, ele é conhecido por ter lados iguais. Então, para calcular a área dele, você faz só lado vezes lado. Então, como aqui a área da base é um quadrado de lado medindo 10, você faz 10 vezes 10. Então, a base dessa pirâmide tem 100 centímetros quadrados de área. Agora sim você vai jogar na forma do volume. O volume é 1/3 da área da base, 1/3 de 100. Vezes
a altura da pirâmide. No caso, a pirâmide aí tem 12 centímetros. Certo? Então, o volume será 1 vezes 100 vezes 12 dá 1.200. Vamos dividir pelo 3 que está embaixo. Isso vai te dar 400 centímetros cúbicos de volume. Então, está aí, revisando como se calcula o volume de uma pirâmide de base regular. A pirâmide reta regular. Certo? Muito bem, vamos à questão 7. Estamos quase chegando ao fim da nossa revisão aí do segundo ano, hein? Esqueci de colocar aqui, galera, mas ó, me perdoe, segundo ano, é moral aí. Aí conhece. Galera aí vai ser formando aí próximo ano aí, tô ligado. Vamos torcer que a galera vá toda lá pro terceiro ano, né? Pelo amor de Deus, gente, não vai me decepcionar não, hein? 7. Preparou-se gelatina que foi colocada ainda no estado líquido em recipientes como mostra as figuras a seguir. Então é o seguinte, questão 7. Cilindros de 8 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Paralelepípedos reto-retângulos de 5 centímetros de altura, por 6 centímetros de comprimento, 6,4 centímetros de largura, vamos dizer isso aí. Gente, foram usados exatamente com a gelatina 5 recipientes desse tipo aqui, são 5. E são exatamente 2 recipientes desse tipo aqui. Paralelepípedo, retângulo, bonitinho. Toda a gelatina coube então nesses 5 mais 2, 7 recipientes. Usando o pi igual a 3,14, qual é a quantidade total preparada em litros de gelatina? Então vamos calcular o volume disso. O volume disso aqui inicialmente. Bem, volume do cilindro. Volume do cilindro, crianças, é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base de um cilindro é um círculo. Então a área da base seria πr ao quadrado. Esse é o volume do cilindro. Então, vamos usar. Π vezes o raio ao quadrado vezes h. Lembrando. Ele pede para usar o π igual a 3,14, então vou fazer logo isso. Então, ó, π 3,14 vezes o raio ao quadrado. Lembrando, o raio é a metade do diâmetro. A metade aqui seria 4 centímetros, já que o diâmetro completo é 8. Certo? Então, 4 ao quadrado, vezes a altura, é de 5 centímetros. 4 ao quadrado. Então, recapitulando, o volume desse cilindro seria π 3,14 vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é de 5 centímetros. Caiu a tampinha, não tem problema. Gente, vai dar 3,14 vezes aqui dá 16, vezes 5. Se você fizer 5 vezes 16 dá 80, aí você vai fazer 80 vezes 3,14. Eu já fiz aqui um pouco rápido aqui para a gente não perder tempo. Isso vai dar 251,2 centímetros cúbicos. Gente, pegar o lápis, esse é o volume apenas de um dos cilindros.
Lembrando que foram usados 5 deles. Então você já pode multiplicar isso aqui por 5. Tá? Foram 5 cilindros. Então isso vai te dar um total de 1.256 centímetros cúbicos. Lembrando, ó, isso aqui vezes 5 vai dar isso aqui. Cilindros deu isso aí. Vamos agora para esse rapaz aqui, ó. Tá do lado. E é um paralelepípedo reto retângulo, que é muito fácil calcular a sua fórmula, o seu volume, que é só multiplicar as 3 dimensões. Só fazer 6 vezes 6,4, vezes 5. Então, esse volume vai ser, olha, 5 vezes 6 dá 30. Aí você vai fazer 30 vezes 6,4. Isso vai te dar 192 centímetros cúbicos. Isso só em um. Como foram usados 2 figuras dessa aqui, então você tem que multiplicar isso por 2. Se você multiplicar isso aí por 2, vai dar exatamente 384 centímetros cúbicos. Gente, de cilindros deu isso. De paralelepípedos deu isso. Soma, vai dar o total de gelatina, de volume gasto com a gelatina em centímetros cúbicos. Isso vai te dar 1.640 centímetros cúbicos. Como ele quer saber? O volume, não, a capacidade. Em litros, aí eu tenho que passar isso aqui para mililitros. Tá valendo. Porque centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitros. Então, beleza? Só que quer passar para litro. Se a cada litro nós temos 1.000 mililitros, então se aqui eu tenho 1.640 mililitros, então eu tenho 1,64 litros. Mais de 1,5 litro garantido aí. Certo? Então, tá aí o total de gelatina em litros que é utilizada nessa questãozinha aí, tá? Muito bem, estamos chegando ao final da revisão do segundo ano. Aí eu vou dar uma descansada ali para quem sabe mais tarde fazer do terceiro. Fazer o terceiro ainda hoje. Tomara que se eu não tiver a garganta um pouco baleada. E agora vamos para a última questão, né? Tá ali, tranquilo, na paz. Diz o seguinte: sabe-se que numa refinaria de petróleo são usados tanques para depósito de combustível com a forma cilíndrica, como mostra a figura abaixo. (20 metros de diâmetro, 20 metros de altura. Sabendo que num determinado dia um de seus tanques se encontrava com 3/4 de sua capacidade de gasolina, determine o volume em metros cúbicos de combustível necessário para completar esse tanque. Olha, o que é 3/4? Imagine aqui que eu vou dividir o volume desse rapaz em 4 partes iguais. Então, na verdade, nesse dia só tinha 3/4. Então, se só tinha 3/4 de combustível, é porque está faltando um das 4 partes. Está faltando 1/4. 1/4. Então, isso é o que eu quero encontrar. Quanto é que vale esse 1/4 aí de combustível? Gasolina, no caso, né? Você já falou que é gasolina. Pois
Pois bem, é questão de volume, gente. Então eu vou usar o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, que é πr ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Essa é a forma do volume do cilindro. Tem um raio, 10 metros. Já que aqui o diâmetro total é de 20 metros, o raio é a metade. Então o volume vai ser π 10 elevado a 2 vezes a altura, que é de 20 metros. Fica π vezes 100 vezes 20. Isso aqui vai dar 2000 π. Isso aqui está em metros cúbicos. Tá? Isso aqui seria o volume total. O que está faltando não é um quarto disso? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar um quarto e multiplicar pelo total. Um quarto de 2000 π. 1 vezes 2000 vai dar 2000 π. Falta dividir pelo 4 que está embaixo. Isso vai te dar 500 π metros cúbicos de combustível. A questão pede para substituir o π. Não, pede não. Então a questão diz o seguinte: sabendo que em um determinado dia um desses tanques se encontrava com 3/4 de sua capacidade de gasolina, determine o volume em metros cúbicos de combustível necessário para completar. Para completar é 1/4, e 1/4 seria 500 π metros cúbicos. De 2000, só tínhamos 1.500 para completar 500 π metros cúbicos de combustível. Certo? Então, terminamos então a revisãozinha para o segundo ano. Desejo a todos um bom estudo. Façam a prova de matemática com cautela, com calma. Façam a maior quantidade de cálculos possível para que a gente possa sempre estar acrescentando alguns décimos a mais aí. Principalmente para a galera tentar já se livrar aí e não precisar passar pela recuperação. Certo? De antemão já digo que assunto para quem vai ficar em recuperação será exclusivamente assuntos dos terceiro e quarto bimestres, certo? Então quem for estudar pensando já na recuperação, já sabe que vai ter que estudar assuntos do terceiro e quarto bimestre, que seria análise combinatória, probabilidades e geometria espacial. Mas torcendo muito para que todo mundo passe por média. Beijo para todos aí dos segundos anos aí, tá? Fiquem com Deus aí. Bom estudo e boa semana de prova para vocês. Até logo.